ele se converte ao cristianismo, né? Em um certo momento, depois dos anos 90, ele tem toda uma história, ele esteve preso, porque ele não participava de atos terroristas, mas ele já era meio suspeito por ser filho do pai dele, que era um líder terrorista, mas isso não foi o que o colocou em apuros. Ele resolveu comprar umas metralhadoras junto com um amigo, falou, todo mundo aqui tem metralhadora, então vamos ter também, um pouco para se gabar de ser durão e se tivesse conseguido, teria acabado provavelmente entrando nessa linha, né, da ação direta, digamos assim. Mas aí a operação de compra de armas não dá certo, e ela é descoberta pelos israelenses levam ele preso, aí tem todo um problema. E não vou contar tudo aqui, porque vale a pena ler o livro. Alguém poderia, quem puder ler em inglês, acho que já vale a pena pedir pela Amazon, enfim, não vou fazer propaganda da Amazon aqui, né? Mas pedir o livro ou baixar pelo Kindle, né? Bom, também está fazendo propaganda do Kindle, mas enfim, baixar o livro eletrônico. Ou até seria muito bom se alguém traduzisse esse livro rapidinho, porque é a história de dentro do Hamas. E muito bem narrado, né? E tem isso, né, de história narrativa. O ser humano entende as coisas melhor quando a coisa é narrada, né? Por isso, narrativa não é necessariamente uma expressão que deveria ser pejorativa, né? Melhor dizendo assim, narrativa a gente tende a associar a uma construção artificial, né? Então, a narração, o ser humano precisa de narração. A gente não entende as coisas realmente a fundo quando não as coloca dentro de uma história, quando não as entende dentro de portanto, e numa história com a emoção humana envolvida. E o livro tem essa virtude, obviamente. Mas, portanto, ele se converte ao cristianismo um pouco depois de ter essa experiência na prisão e tal, e essa decepção toda com o pai dele e com o Islã. Isso aqui a gente vai ver depois o mapa. Eu nem preciso mostrar aqui o trecho, mas eu achei interessante o seguinte. A conversão dele se dá no dia que ele está ali andando ali para Jerusalém, e tem um pregador cristão e convida ele, um amigo, para irem numa escola ali, onde eles estavam falando sobre o cristianismo, e ele se interessa e tal, vai lá, e ele era praticante do Islã, não era... Ele inclusive diz que, olha, entre nós, né, nossa comunidade, tinha muita gente que era ou completamente ateia, ou de um islamismo assim muito superficial, mas eu não, sempre tentei seguir tudo, inclusive por causa do meu pai se orgulhava muito de mim e tal. Bom, mas então era esse tipo de pessoa, mas ele interessado e tal, vai lá e ganha de presente uma Bíblia, um Novo Testamento, melhor dizendo, em árabe, né? E começa a ler e fica fascinado, e chega num certo ponto e tem uma luz. E o ponto é interessante, me parece, porque onde ele, no fundo, se converte, que é Mateus 5,43, que é quando diz, olha, Jesus diz, vou ler aqui em latim, tá? Foi em árabe, então depois eu traduzo, mas... Né? Audistis quia dictum est, diliges proximum et odio habebis inimicum tuum. Então, vocês já escutaram o que se diz por aí. Amarás o teu próximo e ego autem dico vobis. Eu, no entanto, vos digo. Diligite inimicos vestros, benefacite is qui oderunt vos, et orate pro persequentibus et calumniantibus vos. Então, geralmente eu leio em grego, né? Como quem está no meu curso sabe, geralmente eu vou no grego, que é o original do Novo Testamento, para entender, mas aqui, enfim, eu prefiro o latim, que está mais próximo de nós, né, com as raízes da música, mas ao mesmo tempo nos dá o sabor do tempo, né? O grego e o latim, né, nos colocam aí numa coluna do tempo que nos leva lá naquela época, né? Acho que é importante a gente não perder essa dimensão, mas enfim. Então Jesus diz, olha, mas primeiro diz, vocês ouviram por aí, né? Então, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, mas eu vos digo, né? Amai vossos inimigos, né?
fazei o bem àqueles que vos odeiam, né, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Tá? E o Mossab fala, bom, olha aqui, essa aqui é uma coisa diferente. Porque ele, não, eu estou aqui num meio que ensina, né, a odiar o próximo, a amar o amigo, mas e daí? Né? O que isso está levando? Está levando à destruição completa de tudo. Né? Meu pai segue essa doutrina do odiar o inimigo e amar o amigo, e aqui tem uma coisa diferente, tem uma coisa que quebra essa lógica, né? O que escapa dessa lógica humana e instintiva e abre outra coisa, e essa quebra, essa fratura, né, na lógica do amor-ódio é aquilo que o leva para transpor o seu próprio meio, no caso, e encontrar o cristianismo. Né? E depois aí outro trecho que o impressionou foi quando Jesus diz, não julgueis e não sereis julgados. Ele fala, olha, isso é completamente diferente do Islã. Deixa eu ver aqui, onde é que ele fala. Deixa eu tirar aqui, porque se eu não botei no coisa. Mas só um segundinho. Eu ver exatamente nas palavras dele. Tá? Tá aqui. Não, desculpa. Outline 90. Eles chamam esse capítulo em que ele narra a conversão justamente a estrada de Damasco. Que é onde, né, na estrada de Damasco, que Paulo cai do cavalo, né, e deixa de perseguir os cristãos, vê o Cristo ali diante dele e se torna São Paulo. Né? Então, ele diz simplesmente, olha, Jesus então diz, né, em Mateus 7:1, não julgueis e não sereis julgados. Que diferença entre ele e Alá? Né? O Deus do Islã é muito julgador, né? E a sociedade árabe segue essa liderança, esse exemplo de Alá. Tá? Isso é o que ele diz aqui. Tá? Então, é uma outra lógica civilizacional. Então, também todas as religiões são iguais. Não são. Né? Não são. Obviamente não são. Ele vinha de um meio religioso que estava, né, propagando a violência mais extrema, né, e ele encontra aqui uma experiência religiosa completamente diferente. Né? Essa que, né, corta pelo meio a nossa lógica humana. Né? E, aliás, né, vamos passar aqui para outra questão de Palestina de volta, mas, né, isso aqui fica como um desafio para nós, né, porque acho que a nossa reação diante de tudo isso que está acontecendo, diante de tantos inimigos, né, que nós temos aí no mundo hoje, nós que gostamos de liberdade, do espírito, é essa do ódio, né? Mas isso é um desafio permanente do cristianismo, né, que está no Pai Nosso, todo dia que a gente reza, né, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Né? Pai Nosso é uma oração curta, então é a mais importante que tem. Então tudo que está ali é por algum motivo, e esse é um dos principais pedidos que a gente faz todos os dias. Né? Então, no Pai Nosso a gente não reza pedindo assim, quero, né, aumento de salário, quero, né, dar bem. Né? A gente não pede, né, nem mesmo, né, saúde, alegria, não, a gente pede a força, no fundo, de perdoar os inimigos. Então, que deve ser importante, né? E você vê que isso levou à conversão de uma pessoa aqui. Talvez seria importante, então, uma conversão mais geral de maneira de pensamento. Isso coloca como desafio para nós mesmos, a tendência minha, de qualquer um, né? Olha, né, é ter esse ódio né, por quem está fazendo, né, determinadas coisas, por quem está tomando o nosso mundo. Né? Então, tudo que estou falando aqui, eu queria deixar esse alto desafio e esse espaço de reflexão. Tá certo? Bem, diplomacia. Tá? Vamos voltar aqui agora para o terreno da... Então, vou deixar aqui o convite também para a gente ler esse livro, que não é muito longo,
filho do Hamas, certo? O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui